quase do princípio até quase o fim. Revelaram uma atmosfera, com gases mortais para seu povo, e que a água deste lugar tinha composição química diferente da de seu planeta. Pois que a água em seu planeta não tem em sua fórmula o oxigênio e sim o ozônio. Descobriram que a densidade gravitacional terrestre era bem inferior à de seu planeta, sendo que Nibiru possui 7 vezes o tamanho da Terra. Chegaram à conclusão de que, por diversas razões, deveriam interceder no processo evolutivo natural do planeta, para que pudessem expedicionar na Terra e avaliar quais métodos seriam adotados para a possível extração. Assim, possivelmente, após cálculos sofisticados, resolveram que ao passarem por nossas redondezas, a primeira ação de intervenção seria reduzir a rotação e esfriar o planeta. Para isso, provocariam a colisão de Theia, o planetoide ferroso com o nosso, para reduzir o plano orbital terrestre, recheando o interior do nosso globo, com marés calcinantes de ferro fundido, a inimagináveis temperaturas, dizimando o silício contido no centro da Terra e tornando-a mais pesada e lenta em sua rotação. Os resíduos de sílica, calcinados e em suspensão, no meio espacial, agregaria-se ao silício lançado ao espaço, pelo impacto, e ao selênio e em poucos milênios se conglomeraria, no meio congelante do cosmos, tornando-se um satélite do planeta Terra, o que também lhe reduziria a velocidade. Na sua segunda passagem, aspergirão aminoácidos, por todo seu exótico percurso, semeando as incontáveis possibilidades e seguiriam órbita tradicional. Em sua terceira passagem, detonaram seus artefatos experimentais, compostos de elementos nucleares, na superfície da Terra, para estudarem seus efeitos no outro ambiente. E assim reza a conspiração, disse o velho. Continuou. Porém, entre a terceira e a quarta passagens de Nibiru, pela Via Láctea, o planeta via-se envolto em polêmicas quanto às temidas experiências com engenharia genética de Lord Link, cientista da corte, irmão de Lord Enlil, chefe da guarda Anunnaki e irmão de Inanna, geneticista da corte e sacerdotisa, filhos do rei Anu. Conturbado também, por insubordinações de seus generais. Um desses, Lord Thamus, de forma ilegal se aproveitou das coincidências orbitais. E num anjo, um de seus sofisticados veículos monoposto de reconhecimento, quando não, uma sonda teleguiada em expedições intergalácticas, debandou para a Terra, com seu séquito, superando o grande perigo de atravessar o cinturão de asteroides de Orion e o de Kuiper. Evidentemente nem todas as anjos conseguiram tal proeza. 17 delas viriam a serem abarroadas por blocos de gelo e, esfacelando-se silenciosamente no frio e escuro cosmo. Ao constatar as excelentes possibilidades de êxito na operação extrativista, Lord Thamus contactou seu rei, lhe informando as boas novas. Rogando a si o privilégio de ser o chefe da missão, o que irritou Anu, rei Anunnaki, que envia Enlil para prender o desertor, chantagista e irmão. Acompanha-o Inki para medir os teores do oxigênio e observar a superfície terrestre e também propor normas de seguranças para os expedicionários. Mas não resiste à tentação de testar experimentos
já proibidos pelo Conselho de Nibiru. Então, indiscretamente, de dentre os animais da megafauna, saltou-lhe aos olhos o barulhento primata, e esta seria a sua secreta cobaia. Abduziram-na e lhe implantaram algo, e em seguida devolveram-na ao seu bando. A missão oficial, porém, se limitou a resgatar Lord Thanos do planeta e partiram. Numa quinta intervenção, vieram para avaliar o local de extração e os volumes das jazidas. Mas, de novo, secretamente, cientistas de Inky rastrearam os remanescentes de suas cobaias de 250 mil anos atrás e as encontram. Descobriram que a experiência havia gerado resultados promissores, e mais desta vez, longe do conhecimento de seu povo, implantaram um de seus próprios genes nesta cobaias. O gene em questão era o P2. Nesta passagem pela Terra, Enlil, sucessor ao trono de Nibiru, ainda rivalizava com Enki sobre liberar ou não a criação de uma espécie híbrida para trabalharem nas futuras minas de extração de ouro na superfície terrestre. Enki apresentou argumentos fortes e insofismáveis, e a decisão de produzir servos, por meio de engenharia genética, aplicada a cobaias terrestres, foi oficialmente permitida. Enki envia um mensageiro à superfície do planeta para transmitir a Sisutra, que em algumas culturas posteriores foi conhecido por Noé, na Caldeia, que auxiliasse seus cientistas a colherem a maior variedade possível de amostras sanguíneas dos seres que pudesse encontrar. E assim, Sisutra o fez. Acompanhando os mensageiros em sua vimana, geradora de fogo e calor, colocou tubetes, que continham amostras sanguíneas, dos animais encontrados em uma caixa, a lacrou e entregou-a ao mensageiro de Enki, para que pudesse partir, a seu tempo orbital com as tais amostras. Com as pesquisas em mãos, Enki e sua meio-irmã Inanna se debruçam sobre amostras sanguíneas de hipopótamos, leões, hienas, girafas, guepardos, búfalos, crocodilos, aves, peixes, insetos, guinos, entre outras centenas de fantásticos animais da superfície terrestre. Avaliariam, mapeariam geneticamente, classificariam e selecionaram características que lhes fossem úteis ou simplesmente lhes agradavam. Recombinaram genes, sem sucesso, e somente quando adicionaram, nos translúcidos Beckers, sequências de seus próprios RNAs, como catalisadores, aos genes dos guinos e dos primaras. Juntos, ofereceram razoáveis resultados e chegaram à conclusão que a chave era o RNA Anunnaki. Nasciam, assim, os Igiges, servos híbridos dos Anunnakis, para trabalhos braçais, na superfície terrestre. Engendraram algo entre os primatas e guinos, fortes, mas completamente idiotizados. Passaram a partir daí a diversificar os experimentos, em que, basicamente, envolviam primatas, mais genes de outros animais, da megafauna. Experimentos alguns, bem-sucedidos, e muitos outros verdadeiras tragédias. Bastões hormonais foram fabricados em massa, para serem implantados, nas fêmeas do guinho, a seu tempo e em outras feras terrestres. Com a sexta passagem de Nibiru, a missão extrativista teve a tarefa de providenciar infraestrutura para a administração da missão, para as fundições do minério, para o destacamento armado e para os servos recém-criados,
dentre eles as experiências bem-sucedidas com outros animais de Enki e Inanna. Escolheram a região próximos a Sumer e Lagash como instalações principais. Ali o chamariam de Eridu, o QG da missão. Posteriormente, instalarão-se também, na Mesoamérica, terras dos Olmecas, Toltecas e por fim, dos Aztecas, onde havia boas jazidas. Em seguida, fixaram instalações na Costa do Ouro, onde hoje está Gana, reino dos Achantes e Dugans, o povo que cultua a estrela Sirius. Pois, lá era a maior mina de todas. Instalaram-se no Camboja, onde produziam alimentos radioativos para se alimentarem, uma espécie de sacarose ou espartamo. E por fim, no delta do Nilo, no deserto de Kemet, onde fundiam o minério de ouro transportado em poeirentas balsas flutuantes, fundiam óleo e embarcavam em grandes naves já processado. Kemet, após o retorno dos Anunnakis da seu planeta de origem, passou para um acentuado estado de abandono, sucumbindo sob a areia de seu deserto, sendo descoberta milênios depois. Povos estupefados da antiguidade, defrontados com a grandiosidade dos prédios, templos, estátuas. Entre elas as pirâmides e a esfinge, e sem condições de pesquisarem tal achado, batizaram o local com um nome de origem proto-europeu: Egito desconhecido. Em Kemet não foram exploradas jazidas de ouro, mas as de lápis lazuli para adornos e souvenirs diversos. As instalações Anunnakis eram sofisticadas, robustas e cuidadosamente planejadas, afastadas ou à prova de água. Pois que o elemento O2, contido em nossas águas, lhes era prejudicial. Por essas e outras, usavam filtros respiratórios que davam uma impressão de portarem barbas cerradas a pender-lhes do queixo. Deuses antroposomórficos. Os Anunnakis usavam suas criaturas antroposomórficas para cercar o perímetro de suas instalações, nos diversos pontos em que se fixaram, para afastarem principalmente os hominídeos, que diferentes da fauna, eram curiosos e teimavam em vagar pelas instalações, aos ruidosos bandos. Na Mesoamérica, usaram a combinação de primatas e piumas, cobras e aves. Na África Quemita, primatas e gatos, chacais, ibis, touro, coruja, crocodilos entre outros, e em terras achantes escolheram o primata e o búfalo para se imporem diante aos Igiges. No Camboja, os Doudins e a salamandra. E em Eridu de inicio o peixe, o leão, a águia e o cavalo. Registrada a existência dessas fantásticas criaturas em enormes blocos de pedras, afrescos, rupestres, e até nas tradições orais de humanos primitivos, quando da partida dos Anunnakis, passariam a ser cultuadas como semideuses pelos primitivos humanos que passaram a ocupar estas instalações. Manadas de gnus foram induzidas a seguirem, das planícies africanas rumo ao Golfo Pérsico, onde em currais, as fêmeas eram inseminadas e acomodadas. Hospitais de campanha foram montados e, em tempo recorde, nasceram os primeiros Igiges terrestres. Cresceram muito rápido, mas, como eram completamente estupidificados, muitos não chegavam à fase adulta. Os Anunnakis comunicavam-se telepaticamente, só se valendo de sons, para instruções aos Igiges de maior potencial. Iltam Sumra Rashupti Ilatim, Litait Belet Ishi, Rabit Igigi,
Ishta Zumra, Rashupti Ilatim, Itait Belet Nishi, Rabit Igi. Aos demais ígiges, estalidos, entrecortados por murmúrios e assovios, muito parecidos com a linguagem dos cotentotes. Portavam vários equipamentos pequenos pelo corpo, a fim de monitorarem os efeitos diversos da física terrestre, materiais, umidade atmosférica, tempo cósmico, tempo terrestre, peso, distâncias, densidade, latitudes, translações, angulação, tudo. Por habitarem num mundo com alta densidade gravitacional, adquirirão a capacidade de levitar e transportar coisas aqui no nosso planeta. Enquanto a primeira geração de ígiges maturava para capacitarem-se ao trabalho, se alimentavam do menji, sua comida radioativa, fabricada em seu posto avançado no Camboja. Nesse tempo, os Anunnakis demoliram grandes rochedos, cortavam com seus aparelhos as pedras, em diversos formatos e tamanhos, e por engenharia antigravitacional, transportaram essa enorme quantidade de blocos de pedras para as diversas regiões do planeta em que se instalaram. Não usaram mão de obra dos ígiges na montagem dos prédios, por temerem que morressem aos montes, esmagados pelos blocos. Os Neandertais, os Homo sapiens e Australopithecus em franco declínio, dentre todos os outros animais da fauna, viam as ações desses viajantes, criando e controlando o fogo, disparando raios nas rochas, derrubando as montanhas e as cortando, como se fossem de argila, suspendendo e transportando imensas rochas em blocos de pedras com simples gestos. Também escutavam o barulho de suas máquinas e temiam seus poderes. Na mente em evolução dos Neandertais, Homo sapiens e últimos Australopithecus, abriu-se a fenda do subconsciente, com a sua involução, onde, do quando de sua origem, lhe veio a figura do protetor. Aquele que, quando todos se apavoram, é ele quem vai matar a cobra, é ele quem esmaga a aranha, é ele quem decepa o escorpião, o superior, o destemido, o vingador. Os primeiros primatas os viram pousar suas naves nucleares, que na atmosfera terrestre, impregnada de oxigênio, provocavam turbilhões de fogo e enxofre. Os tataranetos de seus tataranetos, Homo habilis, viram este mesmo fogo descer do céu e registraram, nas pedras de suas toscas cavernas ou em minerais rupestres, a vinda desses viajantes das estrelas. Eram, mesmo, os deuses astronautas. Parafraseando uma de minhas sementes. Findados os projetos arquitetônicos das diversas instalações dos Anunnakis, começa o recrutamento dos ígiges aos seus postos de trabalho. No entanto, não possuíam inteligência para operarem as máquinas de cavar o subsolo. Não tinham habilidades para controlarem os trilhos de carga e nem força para manusearem ferramentas, por muitas horas. E após um motim, ficou-se decidido que seriam exterminados. Conquanto, isto colocaria os planos de Nibiru em risco. Em que, junto a Inanna, voltariam ao conselho e argumentariam que na Terra já havia nascido uma criatura forte e inteligente o suficiente para aprender o trabalho. A corte aceitou o argumento, por não haver outra saída, sob a ressalva de que o experimento fosse acompanhado, em área controlada,
sem o risco de reproduções aleatórias, e que Enlil ficasse sobre a coordenação, também, dessa tarefa, além de ser o responsável pela produção e transporte do metal para os comboios de naves Anunnakis. Enki e Enlil, tempo depois, embarcam de Eridu em suas vimanas, sentido África profunda, e a alcançam em quartos de horas. Pousam suas vimanas por entre as folhagens e se abrigam entre os troncos caídos do lugar, para observarem clãs de Homo habilis, Neandertais e Homo sapiens, em especial um que acabara de abater um javali. Por horas, ficaram a observar os que mais tinham soluções práticas para resolverem eventuais dilemas e a selecionariam a este espécime para o experimento. Uma fêmea, capturaram-na à vista de todos, a imobilizaram e a embarcaram em uma das vimanas e, assim o fazem, em outros lugares dos tantos na África, como na Eurásia, como nos planaltos da Ásia Profunda. Regressaram para Eridu, sob os olhares, atônitos, dos demais dos grupos, que passariam a tombar cultos aos membros arrebatados, desaparecidos. Os tendo como os escolhidos, como na verdade o eram. Dentro das instalações, em Eridu, em laboratórios altamente sofisticados, em que Inanna inseminam as diversas fêmeas. Mas nenhuma desenvolveria a gestação. Uma sensação de desânimo e desespero vislumbra a todos. Numa ocasião, em que todos, em Eridu, estavam ocupados, Inanna se esgueira e invade o laboratório e subtrai sêmen do único espécime macho de Homo sapiens capturado, e se insemina dele. Aos moldes da contagem de tempo dos Anunnakis, o tempo não passara. Porém, para os humanos, já-se-iam 8 meses, em que Inanna havia se inseminado, e enclausurar-se num aposento voltado para as Pleiades. Crepúsculo adentro, semana e meia depois, lasciva e solitariamente, se dirigiu à mesa de cirurgia, no laboratório, e gerou. Agonizante, entregou a Enki, a nova criatura, Enki entendeu na hora o sacrifício. Inanna falece ali. Alienado disto, Enlil estabelece que o local da experiência controlada seria entre os rios Gion, que apresentava seus primeiros sinais de assoreamento, o Pison, que sofria com as atividades hominídeas nos trechos acima, o Tigre e o Eufrates, e, nesta região da Mesopotâmia, foi isolada uma vasta área, régia em recursos naturais disponíveis, e batizada de Eden. Ali, o pequeno experimento foi acomodado. Enki instrui ali quais frutos comer ou não. Deu-lhe o nome Adamo. Primeiro. E assim, cresceu ele, tranquilo, sadio, sem nunca ter sentido dor alguma, exceto a de suas peripécias, nem sofrido de frio ou calor. Se comunicava com as plantas e animais da região e nunca ousou atravessar os limites estabelecidos por Enlil, por meio de Enki. Só a solidão lhe incomodava. Depois de muitas reuniões, Enlil permite a reedição do experimento, em busca de uma companheira fêmea para Adamo. Trouxeram uma voluntária, consciente dos riscos, de Nibiru, e a inseminaram. Tempos depois, abusando dos cuidados médicos, aos quais Inanna abrirá mão, em função da discrição, gerou, e se manteve viva, para regressar e ser prestigiada entre os seus.
15 anos depois de ser instalado no Eden, em que concede a Adamo uma companhia, uma criança feminina, e a chamou Evra. Primeira, vindo daí o mito da costela de Adão. Evra cresceu ao lado de Adamo, que lhe transmitiu tudo o que sabia, sempre sendo observados por Enki e vigiados por Enlil, que passou a seguir de perto a experiência. Preocupava-lhe a natureza dos primatas, amalgamada naqueles seres. E seguindo o atavismo, nos 13 anos, desde a apresentação do bebê Evra aos cuidados de Adamo, este lhe foi pai, depois amigo. Porém, como nas selvas e savanas, os primatas procriam. No entanto, alterações no trato ovular de Evra começaram a lhe amadurecer o corpo e revolucionar-lhe a mente neste período. Tanto Adamo quanto Evra não entendiam o que mudara na convivência antiga de ambos. Quando, num determinado momento da missão Anunnaki, em que Evra já adulta motiva Adamo a copularem, tudo muda. Com o tempo, os Anunnakis acabaram usando a mão de obra de seus próprios soldados, que de tão eficientes, esgotaram logo as maiores jazidas e passariam a se dedicarem às minas menores e mais longínquas. Em que se surpreendeu, negligenciou, em suas pesquisas a origem primata de Adamo, e Evra foi abatido pela angústia. Pois saber do sacrifício envolvido para a criação de Adamo. É quando Enlil, enfurecido, cancela o experimento, e num lapso de benevolência os expulsa, ambos, o casal e seus filhos do Éden, crendo na baixíssima possibilidade de sobreviverem não mais de recursos tão disponíveis no meio ambiente. Lê do engano. Já sabendo das implicações, em que, pessoalmente, vai a Sisudra, agora bem velhinho e de novo, instrui-lhe a colher amostras de outras espécies, diferentes dos obtidos anteriormente. E assim, o fez o velho Sisudra, embarcando mais uma vez em uma vimana especialmente pronta para isto. Segue-se que Enlil transmite a Anu sua decisão, e baseado nas informações de que as minas auríferas terrestres estavam exauridas, Anu permite ao chefe da missão cancelar e exterminar todas as experiências em vigência e retornarem. Enlil preparou um grande artefato atômico e a detonou numa distante ilha, na ilha de Toba, Sumatra, Indonésia. Tsunamis monstruosas varreriam os continentes, sendo que Sisudra e seus 3 filhos sobreviveriam com suas esposas, porque Enki lhe incumbiu de repovoar a superfície com o DNA das amostras colhidas anteriormente. Prometeu estar sempre de vigília, mesmo lá de Nibiru, e voltou para seu mundo, para ser punido por Enlil e seu pai, rei Anu. As edificações na Babilônia, nos altiplanos, no Camboja e em Kemet, passaram a ficar abandonadas por centenas de séculos, sendo que populações aborígenes ou nômades passaram a ocupar, por algum tempo, essas regiões e, mediante as impressionantes construções, trouxeram para si o beneplácito de intercederem por nós, junto aos edificadores de seus palácios e templos. Muitas vezes arrogando a si mesmos deificação e tombamento de cultos. Exemplo disto seria o caso Narneri de Akinamon. O relógio biológico acorda o Beisola, ele cumpre o ritual e vai para o batente. Hoje, está vendendo aparelhos de barba, tesourinhas, cadeados e canetas Bic.
Fiscais da prefeitura espalhados pelas ruas, achacando e extorquindo comerciantes eram vistos em todos os lugares. Os que não se sujeitavam a pagar, em minutos recebiam a visita dos abutres, nos caminhões de apreensão. Foda, que neste trabalho antipático, dá-se preferência de contratação aos pretos, jogando o povo contra si mesmo no jogo sujo da sociologia brasileira. Beissola, pelo menos tinha a alternativa de recolher seu pano no chão e sair de pinote, correr se embrenhando na multidão com sua camisa bege. Montou na Florêncio de Abreu. O Rapa passou lá. Tentou de novo na 25 de março. O fiscal Piranha cobrou uma diária. Foi fazer a última tentativa no Parque Dom Pedro. Mas as vendas andavam cada vez mais fracas. Ele estica o horário até às 14h30, mas, mesmo assim, vende quase nada, só deu para pagar o estacionamento. No caminho, passa no banco rapidamente, para depositar e pagar algumas contas. Teve de ficar quase pelado para entrar no banco e ao sair, foi abaladamente, para o colégio. Sua primeira aula só começaria às 16h30 e era prova, tarde tranquila, baba. Próxima aula, EJA. Tema: partidos de direita e esquerda. Começa a aula e de cara alunos sem muita noção de como tudo começou, misturam socialismo com comunismo, com nazismo, extrema-direita, movimento sem terra, uma bagunça. Apaziguantemente, o professor discorre sobre o que seria esquerda e direita e como tudo começou lá na França. Porém, Beissola sabia que além da Bíblia, nenhuma daquelas pessoas já havia lido o Manifesto do Partido Comunista. Nunca lerão o Capital, de Karl Marx. Não lerão o Manuscrito dos Sábios do Sião. O Príncipe, de Maquiavel. Mein Kampf, do Hitler. Os Jacobinos Negros. O História Geral da África. Entre tantos outros assuntos que revelam a verdadeira natureza dessa desnaturalidade toda, e, portanto, era uma discussão frívola, sem efeitos educativos, culturais, sociais nem informativos. Mesmo sendo um esquerdista raiz, não tomou partido, acabou mediando uma última discussão entre um adepto da maçonaria e um petista. Ambos equivocados. Fim da ripa, das aulas, comprou mais da erva e outro litro de vinho barato e correu para o Budskestal, barraco. Chegou 40 minutos antes do acostumado. Ele estava muito interessado em continuar o sonho, mas, talvez, por ansiedade o sono só lhe chegou horas depois dos telejornais, lá pelas 23h. Dormiu e sonhou. Nele o velho babá continuava a falar. A primeira intervenção. A gravidade e os fatores quânticos se encarregariam de estabelecer e fixar o caminho dos 10 planetas em torno da nossa estrela, Sol. Porém, outro corpo celeste, baseado em ferro e selênio, que oscilava entre Marte e Júpiter, por ter uma trajetória irregular, ou posto lá artificialmente por uma inteligência maior, se chocou com nosso inóspito planetinha. Era este o planeta Theia. Esse impacto foi tão violento que as poças de ferro, liquefeito da superfície de Theia,
foram despejadas violentamente sobre o solo calcinante da Terra, o que fez com que porções de sílica ficassem em suspensão no trecho cósmico do cataclismo, até que essa sílica misturada ao selênio se agregou gelada pelo frio cósmico e se condensou, formando a nossa Lua, que passaria a ser um lastro da Terra, o satélite natural terrestre. O impacto também inverteu a rotação do nosso planeta e o inclinou para o grau atual. Com o aumento da massa planetária terrestre, a rotação e a translação diminuíram suas evoluções, além de que outros corpos celestes, vindos das mais diversas regiões do universo, passam a serem atraídas mais ainda para nossa órbita. Num período cósmico anterior a este, muitas estrelas em estágio de supernovas se explodirão, espalhando sob fusão nuclear vários elementos químicos, entre eles o ouro, a prata, o urânio, a bauxita, o hidrogênio, o hélio, o oxigênio e os demais elementos conhecidos da tabela periódica, e muitos que ainda nem estão lá, universo afora. Por bilhões de anos, o nosso planeta foi alvejado por bólidos cósmicos contendo os mais diversos elementos químicos produzidos no núcleo liberado das supernovas, substâncias provenientes de confins inimagináveis do universo. O planeta Terra, apesar de estar em ebulições vulcânicas, não possuía as mesmas temperaturas de Teia, onde o ferro se liquefazia como a água terrestre. Portanto, quando as poças do ferro de Teia se derramaram no solo terrestre, por diferença de temperaturas, esse material calcinou o solo de sílica e se infiltrou nas camadas mais profundas do planeta, acumulando-se ali, tornando assim o planeta Terra mais pesado, o que também contribuía para reduzir as velocidades do planeta. Dentro desta nova configuração, a Terra entra em um severo processo de resfriamento, num período cósmico em que muitas substâncias provenientes das supernovas ainda alvejavam a superfície do planeta, gases tóxicos, como o metano, a amônia, monóxido de carbono, entre outros, eram exalados as toneladas interagindo com as superfícies sazonais do planeta. Superfícies essas, que eventualmente viam-se revolvidas em processos vulcânicos, que transportariam essas substâncias para diversas profundidades da crosta terrestre. O que no futuro, o homem viria a chamá-las de jazidas. De todas as substâncias vindas do cosmo, a que nos chegou, em maior quantidade, foi o silício e o composto químico H2O. Água, impregnada de sódio e em estado sólido, contribuindo com o processo de resfriamento terrestre, visto que a enorme quantidade de meteoros de gelo, ao pousarem nas superfícies quentes do planeta, se acumulavam em poças e formavam água, que, ao se evaporar, acumulando-se na aerosfera, condensavam-se e se precipitavam por sobre a crosta quente, causando o efeito resfriamento e liberando no ambiente o oxigênio, o cloreto de sódio e o hidrogênio, em menor escala como vapor num processo que perduraria, dando assim início ao ciclo das águas. Ao longo de muitos milênios, foi também o surgimento da energia eletromagnética, quando massas de vapor se explodiram
se derramarão propriedades jazidas elétricas opostas vapores. ao se chocarem com outras massas com propriedades elétricas diferentes na eosfera e se precipitam na forma de chuvas e raios. Com o advento proporcionado pelas tempestades, que começaram a serem frequentes, a grande quantidade de ozônio que envolvia o planeta quando exposta à eletricidade gerada nas imensas tempestades passa a se transformar em um filtro protetor contra a radiação de certas frequências solares e um isolante do meio cósmico. A bolha de gases que éramos ou somos. Os vapores produzidos pela interação das diversas substâncias repousadas no solo da Terra, quando expostos ao novo elemento, o oxigênio, em escala crescente de produção, criava um período altamente explosivo no ambiente terrestre. As explosões eliminavam grande parte desses vapores concorrentes e interagia com outras matérias, formando novas substâncias e gases. Tínhamos aí a nossa primeira atmosfera.